Aquele 18, então, o Fernando Becker, 18 de maio de 94, 95, o Fernando Becker foi buscá-lo no aeroporto, eu estava galeteando lá em casa. E aí eu não assisti lá, eu estava lá no fundo, na churrasqueira, e aí a minha falecida sogra preparou uma caipirinha, disse que o Paulo Freire gostava. E, a dado momento, quase que ele se engasgou, tiveram que bater nas costas. E o lado humano do Paulo Freire, na hora do almoço, eu disse, professor Paulo, tem um vinho, tem não sei se havia cerveja, tem um refri. Não, ele disse, eu prefiro continuar com a caipirinha também no almoço. Hein? Ele gostava das coisas boas. Mas aí, então, ele almoçou lá em casa. No dia seguinte, de noite, naquela noite, ele também não queria sair, ele não estava muito bem. Então, eu jantei com ele no Hotel Embaixador, e lá tivemos, evidente, uma longa conversa na janta, e depois, eu acho, de 1h30, 2 horas ou mais. E lá, inclusive, uma coisa que eu contei do meu filho, que hoje tem 28 anos, e que era criança, eu não sei se eu posso contar aqui, mas ele contava, vocês não digam para o meu filho que eu contei, ele estava no infantil, escola infantil do IPA, 5 ou 6 anos. Eu contei para o Paulo Freire, a esposa dele, eu conto porque ela me contou que nos últimos anos o Paulo Freire, em roda de amigos ou familiares, ele contava aquela história e dava risada. Bom, digo, a diabrura do meu filho serviu para afinal, dar alegria para o Paulo Freire. Mas eu acho que é muito, não posso contar, porque tem muita coisa aqui para dizer. Não diga para o meu filho o que eu contei, nem para a minha esposa. Ele tinha 5 ou 6 anos, estava no infantil, e a professora, então, dizendo, crianças, estamos perto do fim do ano, do Natal, e o pastor, lá no IPA, né, pastor metodista, ele vai vir visitar todas as salas de aula. E o meu filho perguntou, mas é pastor de ovelhas ou pastor alemão? Mas não é essa diabrura. O que sabia ele de pastor? Aí o pastor, que depois fez mestrado e doutorado, foi meu aluno até na Escola Superior de Teologia, foi visitar, fez a mensagem dele, tá, breve, e depois fez menção de se afastar para ir para outra sala de aula, e a professora disse, do pastor, quem sabe o senhor explica qual é a tarefa, a missão do pastor, porque as crianças às vezes perguntam. E ele falou e explicou o culto, presidir o culto na igreja, a palavra de Deus, o ministério da palavra, etc., e fez uma comparação, sendo que muitas crianças ou alunos eram católicos e não metodistas, como o padre católico também, que profere a palavra de Deus, a evangelização e presidir o culto, com uma diferença, que os pastores podem casar, ter mulher e filhos, ao invés do padre católico não casa, não tem mulher e filhos. E eu não casei, ainda não tenho mulher e filhos. E o meu filho dizia, eu sabia que tu era bicha. Contei para o Paulo Freire, ele reusado. Aí, quando a minha esposa foi buscá-lo, a professora disse, Dona Tânia, a senhora não imagina a vergonha que eu participei, papapá. Depois, no Natal, houve lá uma cerimônia antes do Natal, e ali toda vez. E aí o pastor disse, tu viu? A minha noiva, né? Teve, então, se recuperou. De qualquer modo, essa história. Bom, aqui está a participação do painel de lançamento do 2º volume, 1992, Fronteira da Conquista. Eu fui com o ônibus do CEPERS, chegamos em Bagé, eu acordei à madrugada, o ônibus indo em primeira, tinha pifado, tiveram que deixar o ônibus depois em Bagé, fomos com os 2 ônibus, um dos ônibus do CEPERS de Bagé, até uns 8 quilômetros do assentamento, porque depois era Barral Imenso, ou era no
no trator ou no caminhão do assentamento. Esses são os assentamentos, às vezes, os governantes jogam os agricultores lá naqueles barrais, naquelas distâncias, e que se virem. E o Paulo Freire e a esposa chegaram depois no carro do deputado falecido do PT, hein? Adão Preto. E quem dirigia era o Frei Sérgio Gorgen, daqueles barrais. E nós já tínhamos almoçado, e foi ali, enquanto eu preparava o almoço, que eu falei da possibilidade do livro sobre Hernani Maria Fiori. Mas lá, a fala do Paulo Freire já foi publicada. E me lembro que ele falou que deveria ser não apenas produção de frutos, das frutos da terra, mas tem que ser também um centro de produção de cultura. Lindo, extraordinário. Depois eu tive um orientando que foi secretário de Educação, falecido num acidente, né? Ele fez um mestrado em Pelotas. Deixa ver, tudo isso existe. Na UFPEL, ele esteve depois, não sei se antes e depois do exílio. E ali aquela ida deu origem até uma tese de doutorado, que é do Gomercindo Guidi. O Gomercindo Guidi levou... Bom, ali eu não preciso contar toda a história, podem contá-la, o Gomercindo mesmo. Paulo Freire esteve lá em Pelotas, UFPEL, Pelotas, Santa Cruz. Eu sei que Santa Cruz, não me lembro em que ocasião, eu acho que foi em Caxias, havia uma turma de Santa Cruz que foram falar com Paulo Freire para ver se ele poderia ir para Santa Cruz. Ele foi ver a agenda dele, estava difícil, não sei se ele chegou a ir depois. Em todo caso, tudo isso a resgatar. Porto Alegre, 95, 18 de maio, porque o 19 ele foi para o seminário dos meus orientandos de mestrado e doutorado, e de tarde ele iria para Lajeado. O convite era o magistério público municipal, estadual e o magistério particular. E me contaram que foi de parar o trânsito. Extraordinário. Nós temos a fala do Paulo Freire, não sei se foi publicada, mas ela existe, eu tenho transcrita. Lajeado, 1995, maio, na casa do Nilton, também ele não queria almoçar ou jantar fora, etc. Foi assim, a Beatriz contou. Com o Nilton, nós somos quase colegas de mestrado, quase que nem irmãos, vivemos juntos. Ele morava em Novo Hamburgo, vinha para Porto Alegre, e às vezes eu não tinha casado ainda, tinha um apartamentozinho lá perto do Beira Rio, e às vezes íamos lá, improvisávamos um almoço, fazíamos, etc. Então convivemos muito. Ele era coordenador do mestrado, do doutorado depois, né? Várias vezes, e eu fui diretor. Convivimos muitas coisas, das horas boas às horas difíceis, e depois os caminhos se dividiram, e a última atividade foi em conjunto, últimas aulas, demos ele e eu, no Unilassalle, uma disciplina do mestrado, então não era ainda do doutorado, dividimos a disciplina, demos em parceria, não era eu uma vez, ele depois, todas elas em conjunto, grandes parcerias com o Nilton. 1995, Lajeado, 1995, 96, no ginásio Tesourinha. Eu não sei se a última foi aquela foi depois para Lajeado, e eu acho que foi depois ainda esta ida para um encontro com o pessoal do MOVA, lá no ginásio Tesourinha. E a promotora, a coordenadora do MOVA, era a Liana, como é? Liana Borges, que eu acho que deve ser inserida também, ela tem muita coisa a dizer, eu não pude convidá-la, não pude me comunicar com ela. E naquela noite, o Paulo Freire, em um dado momento, a chuva torrencial, e batia no telhado, em um dado momento ele teve que interromper a conversa dele. Tem fotografia, inclusive, depois, uma fotografia em conjunto com ele e a esposa.
Porto Alegre. Deve ter havido outros convites, muito de que eu não tenho menção. De um deles que eu veio, ele falou lá na farmácia, no auditório da farmácia, havia mais de 300 pessoas. Eu coloquei ali, fiz questão de lembrar também o início da fala dele, porque é importante não só pedagogicamente, mas politicamente. Ele começou assim, não sei se prezadas ou queridas, vamos dizer que fosse prezadas. Prezadas professoras. Parou, aquilo de provocar um impacto. Por que eu deveria começar dizendo prezados professores, se a grande maioria são senhoras professoras? Isso ele fez outras vezes para criar um impacto. Me foi pedido para um dicionário que vai sair sobre questões de gênero, organizado pela Ana Maria Colli, que foi queridíssima colega também no Unila Salle. Eu escrevi os verbetes sobre Mounier e a condição da mulher, Paulo Freire e a condição da mulher. Eu queria depois escrever 2 artigos, e quando me dei conta, exagerei. Eu achei que eram 30.000 caracteres, escrevi 24.000, 34.000, tive que reduzir depois para o verbete. Então, tenho os 2 artigos prontos, mandei um para uma revista de Santa Catarina, não sei se vão publicar, e uma para Portugal. Paulo Freire e a condição da mulher. Ele tem muita coisa. Ele foi muito questionado pelas feministas dos Estados Unidos, que diziam que ele só falava o homem, o homem, o homem. Bom, não era culpa de Paulo Freire se a gramática é machista, mas ele questionou, como nessa ocasião. Pessoal, aí está o que eu consegui lembrar e mandei, não é para dizer que é o meu resgate, é uma pista para resgatarmos outras vindas. Eu acho que há outras cidades em que ele esteve e que eu não tenho muito presente. Do Paulo Freire, ali uma das que eu lembro e deveria ter falado, falo dessa e depois paro. Quando ele foi convidado em 1986 para o 2º Seminário de Educação Popular promovido pelo PT. E quem coordenava era o José Clóvis Azevedo, que foi secretário de Educação no governo Tarso Genro, e que é professor, até hoje me encontrei com ele recentemente, estivemos juntos numa banca no IPA. E ele teve todos os méritos. O texto existe, eu encontrei ainda nesses dias, publicado aquele texto numa revista da Associação dos Orientadores Educacionais do Rio Grande do Sul, que publicaram recentemente um boletim com 5 textos, um também do Danilo. Foi como é que se diz? Uma resgate, uma resposta à afronta de ruas fora Paulo Freire. Olha, o momento é bastante perigoso, também nisso, né? E aí eu digo no meu artigo, por que, pergunto, fora Paulo Freire, por quê? É fácil de entender. Os mesmos que nas ruas pediram a volta da ditadura militar. Isso é de nos preocupar. Tem um artigo dele e outros 3 artigos que estão lá, também da Ana Lúcia Freitas, que está aqui presente. De qualquer modo, a fala do Paulo Freire, naquela tarde, 1986, foi sintomaticamente educação popular na escola pública. Para desfazer, não sei se era consciente dele, se ele quis, se ele achava que aquela dicotomia de que educação popular é só fora da escola pública, da escola. Educação popular é só nos movimentos, é só informal, etc., como alguns querem. Educação popular é nos interesses das classes populares, na escola ou fora da escola, nos movimentos sociais. E aqui, naquele pós-fácil, o Paulo Freire,
Na última conversa com o Hernani Maria Fiore, já no leito, que seria o leito de morte, o Paulo Freire diz, mas será que eu tinha, naquela noite, eu tinha direito de ficar conversando com o Hernani sobre aquelas coisas? E ali ele diz, nós falamos da necessidade de reinvenção do poder. E ali, não sei se ele foi profeta, e nós dizíamos, o Hernani acenava, que até o fim dos séculos os partidos de esquerda estariam fadados a desaparecer. E ali eu vi um susto quando eu li a mesma coisa no testamento do grande filósofo Sartre, que diz, os partidos de esquerda, Paulo Freire dizia, os partidos populares estão fadados a desaparecer. E caberá, o Sartre diz, aos movimentos de massa o processo de transformação. E o Freire, com o aceno do Hernani, caberá aos movimentos sociais populares o processo de transformação. E foi o Stedley que fez a convocação aos partidos de esquerda para se juntarem, porque o momento da volta da direita é muito perigoso. E já eu citei recentemente, fui convidado a uma fala no PCdoB, e eu disse, um ex-governador, eu não disse o nome, disse assim que os partidos de esquerda parece que só se juntam na prisão. E outros disseram, não, nem na prisão, só no exílio. E eu disse, ao menos que se juntem, que não seja apenas no cemitério. Bom, pessoal, são algumas memórias esparsas e eu parabenizo a todos vocês e a todos nós que estamos fazendo esse resgate, não para sermos do clubinho do Paulo Freire, mas o resgate do Paulo Freire como ele queria, a reinvenção e não a repetição.